Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de biologia. Hoje estamos começando um grande novo bloco de conteúdos, que é a parte de citologia. Então, nossa aula de hoje vai ser uma introdução à citologia. E o que é que nós estudamos na citologia? Nós estudamos as células, que são as menores partes funcionais de um organismo vivo. Então, aqui está uma imagem, né, que vocês podem ver, né, várias células aqui numa imagem de microscópio, tá? Que é o equipamento que a gente usa para visualizar essas células. Então, na citologia, nós estudamos tudo sobre as células e é isso que nós começamos hoje. Então, a gente vai passar bastante tempo aí agora estudando as células, tá? Quando, né, que esse estudo de células começou, né? Então, não era possível observar células antes da invenção do microscópio, né? Porque as células são muito pequenas, a gente não consegue enxergar elas a olho nu. Tá? O primeiro microscópio, né, que existiu, né, que nem parece um microscópio, era esse objeto que vocês veem aqui, bem pequeno, tá? Que foi inventado pelo Anthony van Leeuwenhoek, que é esse rapaz aqui, lá no ano de 1674, tá? Então aqui tinha uma agulhazinha, né? Ele colocava aqui o que ele queria observar, tá? E aqui tem uma lente, como aquelas lentes de porta, né? Que você coloca o olho e vê o que está do outro lado, tá? E aqui ele conseguia ter um aumento, tá? Do que ele estava observando, tá? Então ele, né, começou estudando, então essas unidades funcionais dos seres vivos, né, olhando os glóbulos vermelhos do sangue e também olhando espermatozoides. Então, ele já conseguiu enxergar com esse aparelho. Só que, alguns anos mais tarde, né, o Robert Hooke, ele inventou um equipamento mais complexo, né, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? Então, ele inventou, né, um equipamento que tinha duas lentes. Aqui eu só tinha essa lente, né? Então, aqui tinha uma lente, né, objetiva, né, que é essa lente que fica aqui voltada para o objeto que está sendo observado. Ele colocava o objeto aqui. E aqui tinha a ocular, né, onde ele colocava o olho aqui para observar. Né, e ele usava uma fonte de luz para iluminar melhor aqui esse objeto e conseguir enxergar alguma coisa, tá? Então, Robert Hooke, ele, né, uma das primeiras coisas que ele observou no microscópio dele foi, né, a planta cortiça, tá? E aí ele observou isso aqui no microscópio, mais ou menos isso, né? E ele chamou isso daqui de células e, né, por isso que o nome célula vem daí, foi dessas observações do Robert Hooke. Claro que a resolução não era assim lá essas coisas, né, gente? Só que hoje em dia a gente tem equipamentos muito mais sofisticados para observar essas células. Nós temos o microscópio de luz, que acredito que vocês já devem ter visto uma imagem por aí, tá? Então esse é o microscópio de luz atual, que substituiu aquele do Robert Hooke, né? Então nós também temos duas lentes, tá? Uma lente ocular aqui, onde a gente coloca o olho, né? E aqui a lente objetiva, que é a lente voltada para o objeto de estudo, tá? Aqui a gente coloca uma lâmina de vidro, né, que é transparente, essa luz consegue atravessar essa lâmina e iluminar bem, né, o que a gente quer observar, tá? Aqui nós temos um parafuso, né, para dar o foco. Então, a resolução desse microscópio é muito melhor, tá? Então, a gente prepara uma lâmina, né, de vidro com que a gente quer observar, que é uma lâmina de vidro. A gente coloca aqui, né, o que a gente quer ver, pinga um corantezinho, né, para deixar aqui colorido e a gente conseguir enxergar alguma coisa e cobre a amostra com a lamínula e leva lá no microscópio. Aí a gente observa isso aqui, ó. Isso é um exemplo de como é a imagem desse microscópio de luz. Aqui eu vejo várias células, né? Elas estão coloridas porque eu usei um corante. Tá? Então, a gente, no microscópio de luz, não consegue ver tudo que tem lá dentro da célula, né? A gente consegue ver essa delimitação aqui, o núcleo, mas a gente não consegue ver o que tem ali ao redor,
né? Porque o microscópio de luz, apesar de ter uma resolução muito boa, ela é limitada para organelas que são tão pequenas, né? Aí vem o microscópio eletrônico, né, que pode ser de dois tipos. Eu tenho um microscópio de varredura, né, que tem esse nome porque ele varre a superfície das células, né, mostra como é a célula por fora. Tá? Esse aqui é um exemplo, olha, de um microscópio eletrônico de varredura. A gente coloca a amostra aqui dentro, né, desse tubo de vácuo, né, onde vão passar feixes de elétrons, né, e transmitir as imagens aqui na tela do computador. Tá? Esse aqui é um exemplo de uma imagem obtida de um microscópio eletrônico de varredura, onde a gente vê células do sangue. Claro que elas foram coloridas aqui artificialmente. Então, vejam que com o microscópio eletrônico de varredura, eu vejo a superfície dessas células. Já com o microscópio eletrônico de transmissão, que é esse aqui, olha, da imagem, que eu também coloco a amostra aqui dentro, tá? Vão passar feixes aqui de elétrons. E aí, no microscópio eletrônico de transmissão, eu vou conseguir observar as organelas das células. Olha só aqui que legal a imagem do microscópio eletrônico de transmissão. Eu consigo ver mitocôndrias, retículo, tá? Cloroplasto, se for uma célula de uma planta, tá? Então, eu consigo ver todos esses detalhes. Eu consigo, né, até inferir como que aquela célula está funcionando, porque eu consigo ver as organelas dela. Tá? Então, hoje a gente tem esses equipamentos de altíssima resolução, que nos dá imagens muito boas, tá? Mas, né, vamos voltar lá para aquela estrutura básica da célula, tá? Hoje eu quero que vocês saibam somente que a célula, ela é composta por três partes fundamentais, que é a membrana, que delimita aqui a célula, né? Delimita ela, né? Separa do meio externo. Temos o citoplasma, onde eu consigo encontrar várias organelas. Cada organela tem a sua função dentro da célula. Lembre que com o microscópio de luz eu não consigo ver essas organelas, somente com o microscópio eletrônico de transmissão. E eu tenho o núcleo, né, que aí eu consigo ver lá no microscópio de luz o núcleo, né, da célula, que comanda todas as funções dentro dessa célula, é como se fosse o cérebro da célula, tá? E aí, né, depois que se descobriu essas células, a gente observou que todos os seres vivos, eles são formados por célula, né? A definição de ser vivo é que ele seja formado por célula. Daí vem a nossa teoria celular, que diz que todos os organismos vivos são formados por uma ou mais células, ou seja, se não tem célula, não é ser vivo. Para ser um ser vivo, tem que ter célula. Tá? E as células são as unidades funcionais dos seres vivos. A menor parte funcional do ser vivo é a célula. E uma célula somente se origina de outra existente. Isso a gente já estudou lá no comecinho do ano, quando a gente estudou a origem da vida, né? A gente viu que uma célula, ela não se origina do nada, tá? Ela só se origina a partir de outra célula por um processo de reprodução, por um processo de multiplicação celular, tá bom? Então, para a aula de hoje é somente isso, e a partir da aula que vem a gente vai ver com mais detalhes os tipos de células e cada uma dessas partes bem detalhadamente, tá? Então, vamos fazer a atividade e semana que vem a gente se encontra.